Voltar à escola depois daquela noite no telhado parecia, ao mesmo tempo, aterrorizante e libertador. De mim apertava os livros contra o peito, como sempre fazia, mas havia algo diferente nele. Ainda caminhava com passos calculados, cuidadosos, mas os ombros? Os ombros estavam menos curvados, como se uma parte invisível de si tivesse finalmente se permitido existir. Ele não sabia ao certo se era por causa do beijo, da troca de olhares ou da estranha e poderosa sensação de pertencimento. Só sabia que agora, mesmo com o coração acelerado, não queria mais se esconder. Djongu chegou pouco tempo depois, com o mesmo moletom largo, os fones de ouvido pendurados no pescoço e a habitual expressão fechada. Mas algo ali também tinha mudado. Um brilho nos olhos que ele não fazia questão de esconder. Ele também não precisava mais se esconder. "E aí, Park?", disse ao se aproximar, com aquele sorrisinho torto que só Jimin entendia. Jimin sorriu de volta. "E aí, Dion?". E enquanto os dois seguiram lado a lado pelo corredor, não houve como ignorar os olhares. Primeiro curiosos, depois confusos. Os cochichos não demoraram a surgir. O nerd com o Jonggu? Mas ele não era o que vivia isolado? Será que é só amizade? Jimin ouviu tudo e respirou fundo. Antes, teria abaixado a cabeça. Teria apressado os passos, evitado qualquer olhar. Mas não agora. Agora, ele olhou para Jonggu, que também ouvia, os punhos discretamente cerrados, e esticou o braço, encostando de leve os dedos nos dele. Um toque sutil, quase imperceptível. Mas foi o suficiente para Jonggu relaxar, e foi o suficiente para que os rumores se chocassem contra uma muralha de indiferença. Porque eles estavam juntos e sabiam exatamente o que isso significava. Na hora do almoço, a mesa que antes via de mim sozinho, ou nas poucas vezes acompanhado de Taeyang ou Hosuke, agora contava com Jonggu, que até então só comia do lado de fora, encostado em algum muro qualquer. Hosuke, que já desconfiava de alguma coisa, apenas arqueou uma sobrancelha. "Então é oficial?", perguntou, rindo. Jimin corou e Jonggu bufou. "Depende. Oficial em que sentido?". "No sentido de vocês finalmente pararam de fingir que não estou completamente na órbita um do outro?". Jimin riu envergonhado, mas assentiu. "A gente tá tentando ser a gente, sem rótulos". "Isso aí. E se alguém tiver problema com isso, que lute". Nos dias que se seguiram, as reações variaram. Alguns pareciam confusos, outros genuinamente surpresos, mas também havia quem simplesmente aceitasse, como se de alguma forma já soubessem que aquele encontro improvável era inevitável. A verdadeira mudança, no entanto, veio quando Jongwoo apareceu na sala de estudos. Sim, ele mesmo, o bad boy tatuado, com cara de quem jamais teria aberto um livro, e se sentou ao lado de Jimin. "Preciso de ajuda com química", disse, encarando a folha como se ela fosse um monstro prestes a engoli-lo. Jimin quase riu. "Isso aqui é biologia, Jongwoo". "Ah, então eu tô pior do que eu pensava. Vem, eu te explico". Foi ali, naquele momento de vulnerabilidade pública, porque alguns alunos começaram a enxergar algo diferente. Jungwoo não era só um rebelde. Ele era um cara que tentava. E de mim não era apenas o nerd calado. Era alguém que ensinava com paciência, que sorria de um jeito gentil, que conseguia fazer até Jungwoo prestar atenção. Aos poucos, os estereótipos começaram a ruir. Durante uma aula de educação física, onde antes de mim era invariavelmente o último a ser escolhido, foi Jungkook quem levantou a voz sem hesitar. "Eu quero o Park". "Sério?", perguntou o professor surpreso. "Ele corre mais do que parece", respondeu sem dar margem para questionamentos. Jimin o olhou de lado como se dissesse: "Você não precisava", mas também como se dissesse: "Obrigado". E aos poucos os outros começaram a notar que Jimin era engraçado, que Jungkook sabia escutar, que os dois, juntos, se completavam de um jeito que desafiava tudo o que achavam saber sobre eles. No fim de tarde qualquer, ao passarem pelo pátio, Jimin ouviu uma garota do primeiro ano cochichar para a amiga. Queria ter metade da coragem deles. E aquilo ficou com ele o resto do dia. Na saída, enquanto esperavam o ônibus, Jimin comentou com a voz baixa, quase pensativa: "Você percebeu como as pessoas estão diferentes?". "Uhum. Tem menos olhares tortos e mais olhares, tipo, de admiração ou curiosidade, sei lá". "Acha que a gente tá mudando a escola?". Djongo sorriu e entrelaçou os dedos aos dele, num gesto tranquilo, mas cheio de significado. "Acho que a gente tá mudando a nós mesmos. E isso já é o suficiente pra mudar tudo ao redor". Jimin olhou para as mãos unidas,
Os polegares se tocaram de leve, em pequenos círculos. E você, ainda acha que precisa manter aquela pose de durão? O sorriso no rosto de Jong-gu veio mais calmo agora, como quem carrega uma resposta que custou a chegar, mas chegou firme. Eu descobri que posso ser forte de outro jeito. Ser seu é uma nova versão de força. Jong-gu se encostou no poste de metal ao lado do ponto, ainda com a mão de Jimin na sua. O sol começava a se esconder atrás dos prédios, atingindo o céu de laranja e dourado. Era estranho como tudo parecia mais bonito agora, como se o mundo finalmente tivesse ajustado o foco. Você ainda tem medo? Jimin perguntou, virando o rosto em sua direção. Jong-gu não respondeu de imediato. Observou o chão, depois as mãos deles, depois os olhos de Jimin, tão atentos mesmo sem enxergar. Tenho. Mas é um medo diferente agora. Antes, eu morria de medo de ser visto. Hoje eu só tenho medo de perder isso aqui. Jimin sorriu, aquele sorriso que parecia um sussurro bom dentro do peito. Eu também, mas acho que quando a gente enfrenta o medo junto, ele para de ser um monstro. É, vira só mais uma sombra, e a gente tem luz o bastante agora. O silêncio confortável se instalou entre os dois. Não era mais aquele silêncio carregado de dúvidas. Era o tipo que só existe entre pessoas que se entendem, mesmo sem dizer nada. Jimin se aproximou mais, o ombro roçando no de Jong-gu, e encostou a cabeça no peito dele. O barulho do mundo ao redor seguiu existindo. Buzinas, passos, vozes. Mas ali, naquele espaço pequeno e seguro, parecia tudo distante. Jong-gu passou o braço por cima dos ombros de Jimin, abraçando-o com calma. A gente vai ficar bem, né? A gente já tá ficando. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, sem pressa, como se aquele instante valesse mais do que qualquer outra coisa no mundo. Como se o tempo, por um capricho raro, tivesse decidido esperar por eles. Diogo beijou de leve o topo da cabeça de Jimin, um gesto quase imperceptível, mas cheio de tudo que ele ainda não sabia como dizer em voz alta. E então, entre o barulho do ônibus chegando, a conversa alta dos alunos e a pressa dos passos indo embora, havia algo muito claro. Eles não eram mais o nerd e o bad boy. Eram só Jimin e Jonggu, dois garotos que se permitiram ser vistos por si e um pelo outro. E isso, só isso, já dizia tudo o que precisava ser dito.